O caso dos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes ganha novos contornos com as recentes revelações feitas por Rony Lessa, preso pela execução das vítimas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, assumirá o papel de relator nesse desdobramento das investigações. Rony Lessa, em sua delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, apontou os supostos mandantes por trás dos crimes que chocaram o país. O Superior Tribunal de Justiça, antes encarregado do caso, decidiu encaminhar o processo ao STF, reconhecendo-o como o fórum adequado para a investigação dessas autoridades. Nas reviravoltas do depoimento, Lessa menciona uma figura que não ocupava cargo público durante os homicídios, já que se passaram 6 anos desde a trágica data. O STF, responsável por julgar autoridades como presidente, vice-presidente, ministros, senadores, deputados federais e membros dos tribunais superiores, assume a condução desse processo. A história de Lessa é marcada por sua prisão em março de 2019, pela participação direta nas mortes. Segundo a delação de Elcio de Queiroz, também ex-policial militar, Lessa é identificado como o atirador responsável pelo assassinato da vereadora e de seu motorista. Quando eu digo que o Bolsonaro não é uma pessoa normal, ele está acima do normal. Eu quero dizer que ele é acima do normal. Ele não tem nome. Um pouco do jeito do Bambam. Ah, meu fortão, achando que pode tudo, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Agora que a POC entortou o rabo, os bichinhos estão piando. A executiva do União Brasil decidiu com 17 votos favoráveis aceitar a representação aberta contra Luciano Bivar, o atual presidente do partido, que pede seu afastamento, a cassação da sua ficha de filiação e, em última instância, sua expulsão da legenda. Agora, o atual presidente terá 72 horas para apresentar sua defesa. Depois disso, a executiva poderá afastá-lo de forma provisória até que o processo se encerre. As informações são do jornal O Globo. Semanas atrás, Antônio Rueda ganhou as eleições internas do partido e tomaria posse a partir de junho como o novo presidente nacional do União Brasil. Mas caso o processo contra Bivar o afaste, a posse de Rueda pode ser antecipada para o meio do mês de maio. O prazo para a decisão final do processo de afastamento de Bivar é de 60 dias. Rueda alega que vem recebendo ameaças desde que ganhou as eleições internas e denuncia que 2 propriedades suas foram incendiadas a partir de então. Bivar, por sua vez, admite ter perdido o apoio da maioria do partido e não viajou a Recife para participar da reunião da executiva. Nós tivemos a melhor primeira-dama do Brasil! Dedicou às pessoas deficiências. Eu não tenho filho autista como você tem. Fizemos a diferença. Só põe na casa da tua mãe. Quando eu digo que o Bolsonaro não é uma pessoa normal, ele está acima do normal. Eu quero dizer que ele é acima do normal. Ele não tem nome. Gente, o Brasil está passando por dificuldades. Vejam só, meu tio tentou decolar com o avião carregado, toneladas, vocês sabem do que estou falando. Mas teve um probleminha, não deu para passar. Na época de Bolsonaro, tudo passava. Era muito fácil passar com toda a mercadoria. Meu tio passava batido. É triste isso, não dá mais, gente. Já estou quase me mudando para a Argentina. O ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão expressou em entrevista ao All News nesta segunda-feira, 11, que o encerramento do governo Bolsonaro foi marcado por uma atmosfera melancólica, ressaltando que a derrota eleitoral deveria ter sido aceita de forma clara. Durante o diálogo, Mourão salientou a importância de reconhecer a perda, afirmando: "Perdemos por pouco, mas perdemos." Ele destacou que, em vez de negar a derrota, o governo deveria ter se comprometido a melhorar para o futuro, visando retornar com mais força nas próximas eleições, em 2026. Mourão defendeu o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, enfatizando sua habilidade em manter a coesão da instituição em meio às turbulências políticas. Além disso, o senador criticou a atuação do tenente-coronel Mauro Cid, no contexto do suposto golpe de Estado, destacando sua discordância em relação às atividades políticas desempenhadas por Cid, que, segundo ele, prejudicaram sua carreira. Ao discorrer sobre sua relação com Bolsonaro após as eleições,
Mourão revelou que o diálogo entre ambos cessou, observando que o presidente o excluiu após a escolha de seu novo vice-presidente. Por fim, Mourão elogiou a decisão do presidente Lula de não celebrar os eventos relacionados aos 60 anos do golpe militar, interpretando-a como um passo positivo em direção à pacificação nacional. Ontem nós tivemos um teatrão lá em Washington, juntando Dudu Bananinha, o Paulo Netinho de nazista, o Marcel Boquinha de conflito, o Gustavo Cachaça, que gosta de bater o carro e fugir da polícia. Também estavam lá o André Depilado, que gosta de fazer tutorial, né, de depilação. E também o Zé Raio. Todos eles estavam lá fazendo de conta que estavam dando uma coletiva de imprensa e não tinha absolutamente ninguém. Foram até os Estados Unidos, pagos por dinheiro público, para fazer um papelão, dando uma ideia de propagar fake news de que estavam no Capitólio dos Estados Unidos, onde eles foram proibidos de entrar, dizendo que no Brasil não existe democracia. Engraçado, parlamentares pagos com dinheiro público indo para outro país, dizendo que no seu próprio país supostamente não existe democracia, sendo que eles, meses antes, tentaram dar um golpe de Estado, destruíram a Praça dos Três Poderes, destruíram o STF, Congresso, Planalto, e agora estão se vitimizando, dizendo que nós temos vítimas presas, vítimas essas que feriram mais de 40 policiais, que destruíram, foram filmadas, que queriam dar um golpe de Estado. Que democracia é essa que pedia intervenção militar, que acampava em frente de quartel-general, e agora querem se vitimizar? E me lembro também que o Trump fez, um tempo antes, ele fez a mesma coisa nos Estados Unidos, onde morreu um policial, onde mais de 150 policiais ficaram feridos numa tentativa de golpe no Capitólio, com 5 mortes. E agora o Trump está dizendo que vai anistiar todos, e quer anistia aqui no Brasil para um bando de criminosos. Criminosos que atentaram contra a democracia, que atentaram contra os direitos humanos e agora tentam de forma dissimulada dizer que defendem os direitos humanos. Isso é uma piada. E foi uma piada que nós vimos lá. Aliás, o Marcel poderia aprender a falar um pouquinho melhor a língua do império que ele tanto adula, porque foi uma vergonha. Além de ser um teatrão, ainda não consegue. Viemos aqui para os Estados Unidos para passear, torrar o dinheiro público e viemos protestar em vão. Não fomos bem tratados. Tivemos que protestar na calçada como cães abandonados. Estou me sentindo um banana, um bando de palhaços, e quero dizer também que estão acusando meu pai de muitas coisas. Mas a principal é que estão dizendo que meu pai é corno. De onde já se viu meu pai corno? Só porque Valdemar não sai de lá de casa, não significa que meu pai... Alvo da Polícia Federal por supostamente apoiar tentativa de golpe de Estado, o ex-comandante da Marinha, Almir Garner Santos, tem afirmado a aliados que combinou a nota em defesa dos acampamentos em frente a quartéis do Exército com comandantes das Forças Armadas. A informação foi dada pela CNN Brasil. O texto foi publicado em novembro de 2022 diante da pressão para que o Exército desmobilizasse os acampamentos golpistas montados na frente de quartéis, incluindo no quartel-general em Brasília. Na ocasião, bolsonaristas queriam impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e manter o ex-mandatário Jair Bolsonaro no poder. Para isso, exigiam uma intervenção militar. A conhecidos, Garner afirma que assinou o texto para apoiar o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes. A nota ainda conta com a assinatura de Carlos Batista Júnior, o então comandante da Força Aérea Brasileira. No conteúdo do texto, os comandantes consideram os acampamentos golpistas manifestações populares e chamam as Forças Armadas de moderadoras nos momentos históricos importantes. Entre as críticas, a nota condena eventuais excessos cometidos em manifestações e eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos. A deputada federal bolsonarista Caroline de Tone, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, anunciou planos para incluir na pauta do colegiado projetos de lei destinados a impor penalidades mais rigorosas contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, caso sejam realizadas ocupações durante o chamado Abril Vermelho.
Segundo o jornal Estado de São Paulo, a proposta da presidente da CCJ é resgatar projetos de oposicionistas que integraram a Comissão Parlamentar de Inquérito do MST em 2023. Dittoni também sugeriu que sejam votados projetos que visem a minimizar os danos aos proprietários de terras invadidas. O MST falou que vai ter abril vermelho. Uma das respostas que a gente pode ter é com o parlamento pautando projetos para endurecer penas às invasões ou minorar danos aos proprietários legítimos, disse a parlamentar, de acordo com a reportagem. Nesta linha, Dittoni já elaborou um projeto de lei proibindo o repasse de recursos públicos a movimentos que apoiem ou participem de invasões de propriedades rurais ou bens públicos. Um outro projeto visa qualificar como terrorismo atos violentos, ameaças ou simulações contra propriedades públicas e privadas. O projeto é de autoria do presidente da bancada da Bala, deputado Alberto Fraga, e tem Arthur Maia como relator. A Polícia Federal não tem interesse em estabelecer um acordo de delação premiada com o coronel da reserva e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara. Ele está preso desde fevereiro em relação à investigação sobre a tentativa de golpe. Embora a defesa do militar tenha mencionado a possibilidade de uma delação, os investigadores observam um conflito de interesses entre os clientes representados pelo advogado, conforme informações da colunista Bela Megali, do Globo. Além de defender Câmara, Luiz Eduardo Cantz também representa o ex-assessor de Bolsonaro na presidência, Tércio Arnaldi, acusado de participação no gabinete do ódio do Palácio do Planalto e investigado no mesmo inquérito sobre a tentativa de golpe. Cantz afirmou ao jornal Valor Econômico que, se Câmara for convocado para depor novamente, está aberto a discutir uma possível delação premiada. O militar foi interrogado pela PF em 22 de fevereiro, mas optou por permanecer em silêncio, alegando a presença de seu advogado acompanhando Arnaldi. Após esse episódio, o advogado solicitou ao Supremo Tribunal Federal que Câmara fosse novamente ouvido, mas os investigadores não consideraram necessária uma nova oitiva. Em diálogos recentes com ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula desaprovou o fato de a corte vir pautando temas de costumes, como descriminalização do aborto e do porte de maconha, para uso pessoal, informa a coluna Painel da Folha de São Paulo. Na visão do presidente, estes temas aquecem a narrativa bolsonarista, cujos expoentes promovem fake news nas redes sociais, associando o atual governo federal a uma agenda anticonservadora. Além disso, para Lula, a ação do STF também gera reações do Congresso, de maioria conservadora, o que tumultua o ambiente legislativo para o governo. Mais recentemente, por exemplo, a questão das drogas também veio à tona, com o julgamento do STF perto de formar maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, ao mesmo tempo em que o Senado pauta a criminalização do porte de qualquer droga, independentemente da quantia. Ainda de acordo com a reportagem da coluna Painel, o presidente pensa em procurar ministros da corte com os quais tem mais proximidade para expor esse ponto de vista.